A minha prima perfeita beijava todos os meus namorados em casamentos de família, até que eu levei o meu novo namorado, que era oficial de liberdade condicional dela. O meu nome é Megan e, na minha família, existe uma hierarquia invisível, mas absoluta. No topo, sentada num trono de vidro feito de elogios e expectativas irreais, está a minha prima Amber. Amber é a personificação do que a nossa avó chama de a mulher ideal, um cabelo loiro platinado impecável, um sorriso que parece saído de um anúncio de pasta de dentes e notas que sempre foram orgulho da linhagem. Contudo, por trás dessa fachada de Cinderela moderna, Amber esconde uma natureza predatória que a família prefere ignorar sob o pretexto de ela ser apenas muito amigável. O padrão de Amber era cruel e previsível. Ela não queria apenas atenção, ela queria o que era meu. Especificamente, os meus namorados. A primeira vez que a maldição de Amber me atingiu, eu tinha 19 anos. Estávamos no casamento da nossa prima Jenna, num vinhedo deslumbrante em Napa Valley. Eu estava perdidamente apaixonada pelo Tyler, um rapaz doce com quem namorava há 8 meses. No meio da recessão, Amber atraiu o Tyler para um closet de casacos sob o pretexto de ajudá-la a encontrar o chale da avó. Eu os encontrei 5 minutos depois. O Tyler estava encostado à parede, com uma expressão de choque, enquanto a Amber beijava com uma intensidade que nada tinha de acidental. Quando os vi, ela apenas limpou o batom, piscou-me o olho e disse: "Oh, Mega, ele é tão fofo, não me consegui conter." "Não sejas tontinha, foi só uma brincadeira." O Tyler, claro, foi descartado pela família como fraco, enquanto Amber foi perdoada como impulsiva e jovem. Aquele incidente em Napa destruiu-me. Passei meses a questionar o meu valor, enquanto a minha avó dizia que eu deveria ser a menos possessiva e a mais parecida com a Amber, que sabe como divertir-se. O que ninguém queria ver era que Amber não estava a divertir-se, ela estava a marcar território. Ela precisava de provar a si mesma, e a mim, que nada do que eu tinha estava seguro se ela decidisse que o queria. Este ciclo repetiu-se 2 anos depois com o Léo, num hotel de luxo durante outro casamento. Amber não mudava o seu modus operandi, ela simplesmente aperfeiçoava a sua técnica de manipulação, deixando-me sempre como a prima ciumenta e amarga aos olhos da família. A sorte de Amber começou a mudar, não por causa da minha intervenção, mas por causa da sua própria arrogância. Enquanto a família a via como a santa da perfeição, Amber tinha desenvolvido uma vida secreta de excessos. Ela sentia-se invencível. Há cerca de 1 ano, ela envolveu-se num incidente grave, um acidente de carro enquanto conduzia sob o efeito de álcool, seguido de uma tentativa de suborno ao agente de autoridade. Devido às conexões da família e a um advogado muito caro, ela conseguiu evitar a prisão, mas foi condenada a 3 anos de liberdade condicional rigorosa, com testes de álcool aleatórios e reuniões semanais obrigatórias. A família, claro, abafou o caso. Um erro de percurso, diziam eles. Amber continuou a agir como se nada tivesse acontecido, mas eu vi a oportunidade. Eu sabia que a liberdade condicional dela era gerida por uma unidade específica na nossa cidade. Comecei a frequentar um café perto do tribunal, um local conhecido por ser frequentado por advogados e oficiais de justiça. Foi lá que conheci o Marcos. O Marcos não era o tipo de homem que eu normalmente levaria a um casamento. Ele era sério, observador, com uma presença que impunha respeito imediato e olhos que pareciam ler a alma de qualquer pessoa. A nossa ligação foi instantânea, mas honesta. Eu contei-lhe sobre a minha família, sobre o trauma das traições da Amber e sobre como eu me sentia invisível. Ele, por sua vez, falou sobre o seu trabalho, sobre a frustração de ver pessoas privilegiadas a tentarem contornar o sistema. Quando descobrimos a coincidência que ele era, de facto, o oficial responsável pelo caso de Amber, o plano não nasceu de uma vontade de maldade, mas de um desejo profundo de justiça. O Marcos precisava de ver a Amber no seu habitat natural para entender a extensão da sua manipulação, e eu precisava de um acompanhante para o casamento da minha irmã, Karen, que fosse imune aos encantos dela. Decidimos ir juntos. O que começou como um encontro estratégico rapidamente se transformou em algo real, mas mantivemos o profissionalismo dele em segredo absoluto. O casamento da Karen foi planeado para ser o evento do ano. Um hotel histórico, centenas de convidados e a Amber, claro, como dama de honor principal, brilhando num vestido de seda que custava mais do que o carro de muitas pessoas. Eu apareci com o Marcos.
Ele estava impecável num fato escuro, o seu distintivo escondido, a sua postura de oficial camuflada pela sua cortesia como meu namorado. A minha avó olhou para ele com desconfiança. Ele parece austero, comentou ela. Eu apenas sorri. Ele é apenas um homem que valoriza as regras, avó. Amber avistou Marcus quase imediatamente. Viu o brilho predatório nos seus olhos acender-se. Para ela, o Marcus era o desafio final, um homem que não sorria para suas piadas, que não se deixava impressionar pelo seu decote e que mantinha uma distância profissional. Durante o coquetel, Amber tentou várias abordagens. Ela tropeçou perto dele, despejou um pouco de champanhe sem querer e tentou iniciar conversas sobre viagens exóticas. O Marcus foi a personificação da cortesia fria. Ele respondia com monossílabos, mantendo sempre a mão na minha cintura, uma âncora de segurança que eu nunca tinha sentido antes. Eu sentia a tensão no ar. A Karen estava radiante, mas eu estava focada na coreografia macabra que a Amber estava a montar. Eu sabia que ela não desistiria. Para Amber, o Marcus não era um ser humano, era um troféu que ela precisava de exibir para provar que eu continuava a ser a segunda opção. O Marcus, entretanto, estava a observar tudo com o seu olhar clínico. Ele via as microexpressões de desprezo que ela lançava para os empregados, a forma como ela bebia escondida quando pensava que ninguém via, uma violação clara da sua condicional, e a agressividade passiva com que tratava as outras damas de honor. A armadilha estava armada, e a Amber estava a caminhar para ela com um sorriso triunfante. O momento decisivo ocorreu após o jantar, quando a música estava mais alta e as luzes mais baixas. O Marcus disse-me que ia buscar um copo de água e afastou-se em direção ao corredor que levava às casas de banho e aos jardins privados do hotel. Eu esperei 5 minutos e seguiu, o meu coração a martelar contra as costelas. Eu sabia exatamente o que ia encontrar. Amber tinha seguido Marcus. Encontrei-os num canto escuro do corredor. Amber tinha as mãos no peito do Marcus, a voz num sussurro meloso que eu conhecia demasiado bem. Sabes, Marcus, a Meg é um bocado intensa, não achas? Ela leva tudo demasiado a sério. Tu pareces um homem que precisa de alguém que saiba como relaxar, alguém que não se importe de quebrar uma regra ou duas de vez em quando, dizia ela, aproximando o rosto do dele, os lábios a centímetros dos dele. O Marcus não se moveu. Ele não a afastou, mas também não cedeu. Ele apenas olhou para ela com uma frieza que teria congelado o sol. Quebrar regras, Amber? É isso que achas que eu procuro? Perguntou ele, a sua voz ecoando no corredor silencioso. Amber riu, aquela risada cristalina e falsa. As regras foram feitas para as pessoas que não têm imaginação, querido. Como a minha prima. Mas nós? Nós somos diferentes. O que achas de irmos até ao meu carro? Tenho algo lá que te vai fazer esquecer este casamento aborrecido num segundo. Foi nesse momento que eu dei um passo à frente, saindo das sombras. Amber olhou para mim, sem um pingo de vergonha. Oh, Megan, apanhaste-nos. Estávamos apenas a ter uma conversa profunda. Não sejas dramática. O Marcus, então, deu um passo atrás e tirou algo do bolso do casaco. Não era uma flor, nem um anel. Era o seu cartão de identificação oficial. Amber, acho que te esqueceste de um detalhe importante, disse ele, a voz agora como um trovão. Eu sou o oficial Marcus Vance. E tu acabaste de me oferecer substâncias ilícitas e de me tentar subornar, tudo isto enquanto cheiras a vodka, o que é uma violação direta dos termos da tua liberdade condicional que eu, pessoalmente, supervisiono. O rosto de Amber transformou-se de uma forma que eu nunca esquecerei. A máscara de Cinderela derreteu-se instantaneamente, revelando uma criatura pálida, trêmula e aterrorizada. Ela tentou gaguejar uma desculpa, tentou dizer que era uma brincadeira, mas o Marcus não era o Tyler nem o Léo. Ele era a lei. O que disseste sobre a Megan não ter imaginação, Amber? Talvez ela tenha tido a imaginação necessária para me convidar para este casamento apenas para ver se tu te conseguias comportar por uma única noite. E tu falhaste miseravelmente. A cena atraiu a atenção. A Karen, os meus pais e a minha avó aproximaram-se, alertados pela tensão. Quando a verdade veio ao de cima, que a Amber estava sob condicional, que tinha tentado seduzir o oficial de justiça e que tinha violado todas as regras que a família tinha tentado esconder, o silêncio foi absoluto.
Pela primeira vez na vida, a minha avó não tinha uma desculpa pronta. Ela olhou para Amber, não como a neta de ouro, mas como um perigo para o nome da família. O Marcos foi impecavelmente profissional. Ele não aprendeu ali, no meio do casamento da minha irmã, mas deixou claro: espero-te no meu gabinete segunda-feira às 9 da manhã, Amber. E traz o teu advogado, porque isto vai para o juiz. Amber começou a chorar, um choro feio e desesperado, mas desta vez ninguém correu para consolar. A Karen estava furiosa por o seu casamento ter sido o palco daquela revelação, mas a sua fúria estava direcionada à pessoa certa. A família percebeu que a perfeição de Amber era uma construção cara e frágil. Eu senti um peso de anos a sair dos meus ombros. Não era sobre vingança, era sobre o fim da minha invisibilidade. O Marcos pegou na minha mão e levou-me de volta para a pista de dança. Dançamos o resto da noite, não como parte de um plano, mas como duas pessoas que tinham acabado de limpar o ar de uma vida inteira de mentiras. O rescaldo do casamento foi transformador. Amber teve a sua liberdade condicional revogada e passou 6 meses num centro de detenção, seguidos de reabilitação obrigatória. A família, finalmente sem defesas, teve de enfrentar a realidade da sua toxicidade. A minha avó tornou-se mais silenciosa, menos inclinada a fazer comparações cruéis. Eu e a Amber não somos amigas, e provavelmente nunca seremos, mas o poder que ela exercia sobre a minha sanidade desapareceu. Ela agora é apenas uma pessoa que cometeu erros graves, não um padrão de perfeição ao qual eu devo aspirar. O mais surpreendente de tudo foi o que aconteceu entre mim e o Marcos. O que começou por necessidade e estratégia floresceu num amor sólido, baseado na honestidade brutal que ambos valorizamos. Moramos juntos agora, numa casa pequena mas cheia de luz, com o nosso gato Pancake, um animal terrivelmente mal-humorado mas que o Marcos adora. A nossa vida é feita de mercados de agricultores aos domingos, noites de cinema à sexta-feira e uma paz que eu nunca pensei ser possível. O Marcos e eu casamos no verão passado. Foi uma cerimônia pequena, longe dos luxos e das pretensões dos casamentos anteriores. A Amber apareceu, por insistência da nossa mãe, mas foi diferente. Ela estava sóbria, vestida de forma discreta, e manteve-se na sua. Quando ela me cumprimentou, os seus olhos não tinham o brilho predatório de antes, tinham apenas cansaço e, talvez, um pouco de respeito. Ela felicitou-nos sinceramente, dançou um pouco e saiu cedo. Recebi uma mensagem dela no dia seguinte: estavas linda. Estou feliz por ti. Respondi com um simples obrigada. 3 palavras. Simples e polidas. Não somos inimigas, mas também não somos cúmplices. Somos apenas 2 pessoas que se magoaram, que lidaram com isso à sua maneira e que acabaram em lugares diferentes, mas melhores. Aprendi que a melhor vingança não é o confronto, nem a humilhação pública, embora no momento tenha parecido necessário. A melhor vingança é viver bem. É construir uma vida que não dependa da validação de quem nos quer ver cair. Hoje, quando olho para o Marcos a brincar com o Pancake no sofá, percebo que Amber não me tirou nada. Ela tentou, mas falhou. E no final, a vitória não foi o momento em que ela chorou no corredor, a vitória foi o momento em que eu percebi que a luz dela nunca tinha sido real, mas a minha sempre foi. O trono de vidro da família partiu-se, e das peças, eu construí o meu próprio caminho, livre de maldições e cheia de uma verdade que ninguém pode apagar.